Graça e paz, irmãos. Amém? Quero aqui justificar a ausência do pastor Claudio Miro, que ele fez uma viagem de última hora para São Paulo. Foi na terça e volta amanhã à noite. Então, por isso que ele não está aqui. Uma viagem a trabalho. Mas nós estamos aqui para aprendermos com o Senhor, amém? E também para sermos ministrados pelo poder sobrenatural do Senhor que está conosco aqui. A palavra de Deus vai dizer que Ele está no meio de nós. Amém? Ele não nos deixou sozinho. Ele está aqui. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 128. Eu gostaria que o João, por gentileza, coloca ali aquele post, né, da campanha. Nós estamos na campanha aí da família, mais presença de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Na semana passada foi o primeiro elo dessa campanha curtinha, que é uma campanha dentro do mês de maio. E hoje é o segundo elo e encerra na semana que vem já. É a última. Então, como a Fatinha bem falou, a gente vai trazer os pedidos aqui, vamos orar por eles. Aí vocês vão entregar ao pastor Claudio Miro e nós vamos queimar lá no vale na sexta-feira. Tá bom? E nós cremos, né? Que Deus corresponde conforme a nossa fé. Amém? Não foi isso que Jesus falou? Aquelas pessoas que chegavam para ele, né, pedindo um milagre, ele falava, seja feito de acordo com a sua fé. Então, nós cremos no Senhor. E aqui está a nossa campanha, então. Presença de Deus mais família, no Salmo 128. Vamos ler este salmo maravilhoso? Salmo 128. Vamos ver o que diz lá. Na versão NVI, diz assim a palavra de Deus. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém? Que lindo, né? Pode se assentar? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus diz. E aqui na segunda parte, né, do verso 6, fechando esse Salmo 128, diz, haja paz em Israel. E o tema de hoje da palavra é, haja paz em meu lar. Amém? Você pode repetir isso com fé? Haja paz em meu lar. Mais uma vez, vamos dizer, haja paz em meu lar. Amém? Aleluia. Nós precisamos, amados, crer que a palavra de Deus, ela é para nós. É para nós, para os nossos dias. É a promessa de Deus para nós. Então, haja paz em meu lar. Amém? Vamos falar, discorrer um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de pedir ao João que projete ali uma outra fotinha, depois volta para essa de novo. Mas olha só, o verso 6 ainda diz assim, veja os filhos dos seus filhos. E aí está, a minha bênção, a promessa do Senhor se cumprindo na minha vida. Quem está segurando ali, o rapazinho que está segurando é o Noah, o meu neto de 3 anos. E quem está sendo segurado é o Oliver. O Oliver nasceu no dia 19. Os filhos dos meus filhos, né? Se cumprindo aí a palavra de Deus na minha vida. Amém? Pode voltar a foto da campanha, João, por gentileza. Muito obrigada. Então, o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. E Ele cuida nos detalhes, amados. Ele cuida nos detalhes. O chá de bênção da minha nora, da Thaís, foi no sábado. Sábado agora, sábado dia 16. E aí nós brincando lá, né, na hora do escalda-pés, ela falou, sogra, essa aguinha morninha aí vai relaxar meu corpo e olha que corre o risco do Oliver nascer. Eu falei, mas ele já pode nascer, né? Já está tudo certo, está em boa hora, ele pode nascer. E aí, 2 dias depois, a notícia, Oliver
nasce dia 19, 3 dias depois, né? Nasce dia 19. Então, se cumprindo essa palavra de que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos. E o Senhor cuidando de cada detalhe, é tão lindo, né? O Senhor nos respondendo nos detalhes mais simples. Eu vejo o Senhor em tudo. Eu sou assim. Eu não vejo que nada é por acaso. Eles precisaram comprar um guarda-roupa, né? E aí eu estava preocupada de chegar esse guarda-roupa antes do Oliver nascer. E o guarda-roupa chegou na sexta. E aí na segunda foi montado. E aí, na segunda de madrugada, de segunda para terça, o Oliver nasce. Eu fico olhando assim, falando, meu Deus, obrigado por cuidar dos detalhes. Poderia ser depois, montado? Poderia, mas a gente pede, o Senhor atende. Então, nós vemos a palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre. O Senhor mesmo vai dizer sobre isso, pedi e dar-se-vos-á. E às vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou pedir para o Senhor isso? É tão pequeno, é um detalhe. Mas Ele está falando. Então, se Ele está falando, a gente pode crer e praticar a palavra. Amados, e a primeira coisa que eu gostaria então que a gente meditasse hoje é que a gente deve colocar a palavra em prática na nossa vida. A palavra precisa ser algo real na nossa vida hoje. Uma coisa é a gente falar, decora a palavra. Tem gente que decorou salmos, decorou alguns versículos, sabe decor, mas na hora de praticar a palavra tem dificuldade. E eu acho que isso acontece com todos nós. Em algum momento da vida a gente tem dificuldade de colocar a palavra de Deus em prática. Ah, mas é isso? Será? Quer ver um exemplo? Quando a gente vê alguém enfermo, e aí a gente lembra, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E a gente fala, então pede lá que o pastor ore por você, né? Então vamos orar, se for da vontade de Deus. E a gente tem uma certa dificuldade de se apropriar da palavra de Deus, é ou não é? De falar, o Senhor está falando, eu vou acreditar e isso vai acontecer em nome de Jesus, porque é a palavra dele. Então nós devemos, primeira coisa, colocar a palavra de Deus em prática. E se a gente quer que haja paz na nossa casa, no nosso lar, paz em nossos corações, nós precisamos acreditar e colocar essa palavra no nosso dia a dia, em prática no nosso dia a dia. E aí o pastor Félix mencionou alguns devocionais que foram feitos, né? Está aqui o livrinho. Vocês pegaram o livrinho de devocional? Estão usando o digital? Tem digital também. E na devocional, a gente vê muita sabedoria ali de Salomão para a gente colocar em prática. Para a gente acreditar que é para nós obedecermos aquilo ali que vai acontecer conforme o que está escrito ali. É claro que João 16:33, Jesus fala, no mundo tereis aflições. A gente vai passar por aflições. Mas quando Deus permite alguma dificuldade na nossa vida, as labutas da vida, as vicissitudes da vida, Deus não vê elas como algo que está nos punindo. Não, Deus vê diferente. Deus vê uma maneira de compartilhar conosco as suas vitórias. Quando a gente passa por dificuldade, por provações, Deus também vê uma forma da gente vivenciar milagres. Deus também vê as nossas dificuldades e as provações como uma forma de nos forjar, de nos ensinar, de que a gente passe por aquela dificuldade e vença as nossas dores e então nos tornamos vencedores. Vencedores, a junção dessas duas palavras, vencer as dores. E o que a gente venceria se não tivesse dificuldades? Elas são necessárias. Só que a palavra de Deus vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Deus jamais vai nos ver como coitadinhos. E isso às vezes nos desafia, porque a gente fica pensando, será que Deus me ama? Permitindo eu passar por isso? Quem nunca pensou assim? Eu já pensei assim, quando estava lá com os meus 20 e tantos anos, chegando nos 30, e caí numa provação tremenda, algo que eu me sentia sozinha, eu me sentia
fraca espiritualmente, e eu pensava, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? E então, com o decorrer da provação, eu fui ali sendo forjada, né? E hoje eu olho para trás e falo, passou, acabou. E aquilo ali me ensinou a ser mais forte. Aquela dificuldade me ensinou a ser mais forte. Então, nós nunca podemos contar com Deus para reforçar o nosso pensamento de autocomiseração, nosso pensamento de coitadinhos, porque Deus não nos vê como coitadinhos, Ele nos vê como vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, e é assim que Ele nos vê. Então, toda provação que nós passamos é uma forma de Deus nos ensinar, de Deus compartilhar conosco as suas vitórias e de Deus nos permitir que a gente testemunhe depois destas vitórias. Olha que coisa linda, maravilhoso, né? A gente poder falar das vitórias alcançadas. E especificamente, então, no livrinho da devocional, eu fiz o dia 26. E eu lembro quando eu estava escrevendo, o Senhor falando comigo, né, sobre como colocar a palavra de Deus em prática. Porque às vezes a gente pensa assim, é bom ter paz no lar. Então seria muito bom se a pessoa me deixasse em paz. Mas existe uma porção que somos nós que precisamos fazer. E quando a gente faz, a gente recebe uma resposta do ambiente. A psicologia comportamental vai dizer isso. A gente se comporta e então há uma resposta do ambiente por aquele nosso comportamento. Todo comportamento evoca uma resposta também. E aí, se eu estou achando que o meu lar, muitas vezes, está em um centro de batalha, está um campo de guerra dentro da minha casa, eu preciso vasculhar dentro de mim até onde eu estou contribuindo para que isso aconteça. E aí, o Provérbios 26, 21 foi o texto que eu escolhi, né? Foi o verso 21, que fala... Vamos ler lá? Abra sua Bíblia aí. Provérbios 26, 21. Vou abrir aqui mesmo. Então, 26 é maravilhoso, mas o 21 fala assim, ó. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar a discórdia. Então, pensa aí num churrasco sendo preparado. Eu até fiz esse paralelo ali. Pensa num churrasco sendo preparado. Vocês gostam de churrasco, eu sei. Eu também gosto, porque eu vim do sul, e lá no sul a gente come muito churrasco. E uma coisa que é imprescindível para preparar a carne do churrasco é o quê? A churrasqueira, mas só ela já basta? Precisa do carvão, o fogo, precisa da brasa acesa. Ela não é, Maria? A brasa precisa estar acesa, queimando o fogo. O Cláudio, ele gosta de preparar churrasco, mas ele sempre fala, tem que acender o fogo com antecedência. O fogo tem que estar queimando lá para poder a carne sair direitinho, sair legal. Tem que ter carvão para sustentar o fogo, né? E se a gente for fazer um paralelo com esse texto bíblico, ele fala que sem as brasas a discórdia apaga. Então, para que haja discórdia, para que haja discussões, precisa alguém estar colocando carvão nesse churrasco aí, nesse fogo da discórdia. Porque se não colocar, ela vai acabar, ela vai apagar. Então, quando eu estava escrevendo a devocional, o Senhor falava sobre isso, que a gente precisa ser o agente de paz dentro do nosso lar. E eu me responsabilizar por isso. Porque às vezes a gente cria, amados, hábitos, comportamentos que são habituais. E a gente age no automático com esses hábitos, sem se dar conta que aquilo ali pode ser uma brasa colocada no fogo da discórdia, para manter acesa ali aquele fogo da discórdia. Sem se dar conta, sabe? Porque a gente faz já no automático algumas coisas, algumas implicâncias, algumas palavras que a gente lança, principalmente palavras. Palavras, elas precisam ser muito cuidadas para sair da nossa boca.
Às vezes, para criticar, a gente joga uma palavra até mesmo de maldição. A gente faz uma crítica, fala assim, também você reclama de tudo, você é um murmurador. E a gente está abençoando com isso? A gente está murmurando também. Então, às vezes, a gente olha só o outro lado. Mas e a minha contribuição nessa fogueira que está queimando aí? Da discórdia. Então, eu preciso, como agente de Deus, como embaixadores do reino dos céus, como aqueles que representam o reino dos céus, cuidar com os meus lábios. Amém ou não amém? E isso é colocar a palavra em prática. Sem brasa, a fogueira da discórdia cessa. Então, eu não vou colocar carvão aí para atiçar essa brasa da discórdia, não. Eu vou guardar os meus lábios. A palavra de Deus nos ensina a orarmos. O salmista pede, Senhor, coloca um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios. Só que como eu falei um pouquinho na semana passada, para que haja uma palavra na nossa boca, ela não começa com palavra. Começa onde? No pensamento. A gente pensa antes de falar. Por mais que seja rápido. Às vezes fala, falei sem pensar. Não existe isso. O nosso cérebro, ele evoca a lembrança, inclusive, ele evoca até mesmo a elaboração da palavra, como que a gente vai falar. E depois a gente fala. Então, nesse inteirinho aí, se eu pensei, que é o pensamento automático, eu dar uma respirada, respiro, conto até 3, é um bom momento de eu mudar aquilo que eu vou falar. Já deve ter acontecido com vocês. E o Espírito Santo fala, não fala isso, não. Não fala, não. Laurinha riu, não é, Laura? Fala, não. Guarda aí a sua boca, né? Isso é colocar a palavra de Deus em prática para que o meu lar seja um lar de paz. Haja paz em meu lar. Haja paz em meu lar. Então, eu sou um representante do reino dos céus, agente da paz, que vou contribuir para que essa paz se estabeleça dentro do meu lar. Sem a lenha da discórdia, o fogo da discórdia apaga. Vou repetir o versículo. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar a discórdia. Então, como eu falei, às vezes a gente faz coisa no automático, nem percebe que a gente está sendo amigo de brigas. Então, comece pela autorresponsabilização da paz no seu lar. Não fale mais coisas sem pensar. Tudo que nós falamos passa pela mente primeiro. Não tem como sair pela boca, porque a fala é um comportamento, é o comportamento verbal. Então, quando eu falo, já passou pelo pensamento. Então, antes de você falar, volte novamente para o pensamento. Não vou falar isso. Ou, se eu for falar alguma coisa, porque às vezes é necessário, né? A gente não pode só fugir dos conflitos. A gente não pode só fugir das coisas que precisam ser resolvidas. Mas, muitas vezes, a gente age pela impulsividade e, ao invés de a gente resolver as coisas, a gente atrapalha. Já aconteceu com você? Comigo muitas vezes. Eu acho, não, eu vou resolver isso. E aí vou lá, falo o que não deve, ouve o que não deve, e ao invés de resolver, atrapalha. Então, antes da gente tomar essa posição, coloca diante de Deus, Senhor, eu estou pensando aqui, eu não estou gostando disso que está acontecendo. Me dirige, Senhor, como que eu posso conversar com a pessoa a respeito disso? O que eu devo fazer? Se é conversando, se o Senhor vai levantar uma outra pessoa para falar, para corrigir. Amados, vocês já viram que às vezes a gente fala, a pessoa não ouve. Aí vem um de fora, que Deus usa. Aí a pessoa ouve. Comigo já aconteceu, até mesmo com o pastor Claudio Miro, de eu falar coisas, não, isso... Aí eu falei, não, desisto, eu não vou falar mais não, eu vou colocar diante de Deus em oração. Aí ele chega e compartilha comigo, falando algumas coisas assim, eu só penso, né? Eu falo, mas eu falei isso tantas vezes, e ele não me ouviu. Aí Deus usa uma pessoa de fora e a pessoa ouve, acata. Então, colocar diante de Deus, pedir sabedoria e pedir que o Senhor fale aquilo que muitas vezes aconteceu com o próprio Jesus. Ele fala, né, que o profeta não tem honra em sua própria pátria.
Se aconteceu com Jesus, quem somos nós, né, Cleir? Vai acontecer com a gente também. Então, a gente colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu não estou conseguindo. Já falei 1000 vezes e a coisa não se resolve, continua do mesmo jeito. Por favor, usa alguém e fala com a pessoa. Pode ser com o filho, pode ser com o cônjuge, pode ser com o irmão, a irmã, o parente, quem for. O amigo. Mas como nós estamos falando de casa, de haja paz no lar, né? Haja paz na nossa casa. É se responsabilizar por essa paz dentro de casa, então. Colocando sempre diante do Senhor. Então, a gente precisa fazer uma faxina no nosso comportamento. Amém ou não amém? Como diz o pastor Claudimir. Amém. A gente fazer uma faxina no nosso comportamento, ver, Senhor, sonda-me. Salmo 139. Vê se há em mim algo que te aborrece. E guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. Muitas vezes o Senhor nos sonda, Ele nos sinaliza o que não está de acordo com a vontade dEle, o que a gente faz? Não coloca em prática. Aí não sabe por que o problema continua se repetindo. A gente precisa ser prático com a palavra. A gente precisa colocar em prática o direcionamento que o Senhor está nos dando. Aquilo que o Senhor está nos instruindo, colocar em prática. Então, nós fazemos uma faxina no nosso comportamento. Arrumamos tudo. E quando a gente está fazendo faxina, amados, não é uma coisa muito agradável. É ou não é? Quando a gente vai limpar a casa, a gente tem que arrastar sofá, tirar a manta do lugar, e tira a almofada, e ergue cadeira, e aí limpa, e depois fica tudo bagunçado fora do lugar. E é um pouco desagradável. Mas quando a gente termina a faxina, que a gente vê um cheirinho de casa limpa, é bom ou não é? Gostoso, é bom. Então, para que isso aconteça, precisa mexer, precisa tirar as coisas que o Espírito Santo está sinalizando para a gente, que às vezes já está até no automático, que a gente nem se dá conta mais o tanto que a gente está sendo chato. E a gente está trazendo, às vezes, a discórdia, colocando a brasinha ali, sem se dar conta, sem se perceber. Então, a primeira coisa é colocar a palavra em prática. A segunda coisa, que é assim, tão importante quanto, é estar em Cristo. Não tem como a gente dar frutos sem estar em Cristo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos aqui. Então, primeiro nós precisamos colocar a palavra em prática, fazer uma faxina dentro da nossa casa, principalmente na nossa própria vida, cessar a lenha ali da discórdia, da brasa da discórdia. E em segundo, estarmos enxertados em Jesus. João 15. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Vou repetir, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus disse, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor.
Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que vi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Então a gente olha assim e fala: tá bom, Simone, então a primeira coisa é colocar a palavra em prática, mas eu não consigo. Eu até tento, e quando eu vejo, é mais forte do que eu já estou falando o que eu sei que não devia estar falando. Amados, a palavra de Deus aqui em João vai dizer, o Senhor Jesus nos falando: sem mim vocês não conseguem fazer nada. É necessário estar em Cristo para fazer alguma coisa boa para Ele, para que a gente possa fluir neste amor. Ele encerra falando do mandamento: um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros. Eu não sei vocês, mas eu já tive mais dificuldade. Hoje eu vejo o Senhor, com a sua graça e misericórdia, agindo na minha vida, no meu comportamento, porque eu já tive muita dificuldade de amar. Já fui, não digo que sou perfeita, não sou. Hoje mesmo estava falando com o Senhor, falando: Senhor, logo eu falar sobre isso. Mas eu vejo que a tua graça está sobre mim, como diz aquele louvor do André Aquino. Eu sei que a tua graça é para mim. Eu sei que ela não tem fim. A tua bondade não tem fim. E eu vejo isso como uma realidade na minha vida. E então eu, um pouco encrenqueira, digamos assim, e egoísta, centralizadora, controladora, eu já tive muito prejuízo na minha vida. Afastei pessoas que eu amava e acendi muita essa brasa da discórdia dentro do meu lar. E então eu comecei a pedir: Senhor, o Senhor diz para a gente amar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Parece que eu tenho um senso de justiça maior do que eu consigo controlar. Meu senso de justiça é: Senhor, isso está errado, isso não pode, e eu não aceito, e eu ajo assim. E eu falei: Senhor, me ajuda a amar. Me ajuda a amar. Me dá o teu amor. Que eu não consigo. Sozinha eu não consigo. Eu tento e eu falho. Eu não consigo. E, amados, o amor é um dom. Vamos ler lá? Gálatas 5:22. Muito conhecido, né? Todos nós sabemos de cor. É o fruto do Espírito, aliás. Falei dom. É o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. É o primeiro gomo, irmã. É o primeiro gomo, irmã. É o amor. Amor. É esse aí, é o dom mais sublime. É o amor. E amar as pessoas que nos querem bem é fácil. Eu lembro de conversar com uma pessoa uma vez, e ela falou assim: eu tenho muita dificuldade de amar minha filha adolescente. Eu falei: mas eu amo a minha sobrinha. Quantos anos ela tem? 4. Eu falei: amada. A adolescência traz desafios que a infância não traz. A infância é amor, é cartinha, é abraço, é perdão rápido e fácil. Criança é protegida pela infância. Então é fácil amar.
Agora, a sua filha adolescente, ela precisa do seu amor. E o amor é o fruto do Espírito e é um mandamento. Mas sem estar em Cristo, é impossível que ele se estabeleça. Impossível. Precisa vir de Cristo. E aí vamos pensar na videira, que o Senhor falou, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Vocês já viram um pé de uva? Fruto da vide? Lindo, né? Então ele sobe ali, aquele ramo, não é um tronco muito expressivo, ele é relativamente frágil, precisa de algo para se apoiar e subir, diferente de uma árvore. A gente não vê uma árvore vistosa, com um tronco bem estabelecido, não. O fruto da vide é por aquela base ali. E os ramos? Os ramos são menores, estabelecidos no tronco maior. Se tirar dali, já era. Não dá fruto, não tem como, seca. Então a gente precisa estar em Cristo, recebendo tudo o que a gente precisa dele, estar na dependência dele, buscar nele viver a prática da palavra. Eu leio aqui os provérbios, eu leio as devocionais e falo, Senhor, me ajuda a colocar isso em prática, que isso seja uma verdade na minha vida, que isso seja estabelecido na minha vida. E a palavra é para hoje, não era só para aquele tempo, é para que ela se estabeleça dentro do nosso lar. E o nosso lar seja um lugar de paz, harmonia. Amém? E aí nós vamos ler aqui em Gálatas 5:22, então, que a primeira obra do Espírito, o primeiro goma aí, o fruto do Espírito é amor. E o segundo, alegria. E a alegria não diz de ausência de problemas, não, é a alegria no Senhor. A alegria de saber que tudo aqui nessa vida é passageiro, mas que o Senhor Jesus vai voltar e nos levará para junto dele. Essa alegria nunca deve faltar no nosso coração. Vocês pensam que Paulo estando preso, Pedro estando preso, e escrevendo o que escreveu, eles estavam com o coração assim, viajando na maionese, achando que aquilo que eles estavam enfrentando não era... Não, eles só não estavam com o coração naquilo ali, o coração deles estava na eternidade, o que Cristo preparou para nós na eternidade. Então aqui nessa vida a gente vai ter desafios, a gente vai ter problemas, mas nada pode tirar o nosso foco da eternidade, nada pode roubar a alegria da salvação de dentro do nosso coração. Quando o mundo aqui está desabando, a gente se lembra, mas Jesus vai voltar e Ele me levará para perto dEle. Isso deve encher o nosso coração de alegria, o fruto do Espírito, alegria, alegria. E ver assim as dificuldades da vida, não como algo tão dispendioso, como se Deus estivesse nos deixando de lado, mas como uma oportunidade de compartilhar as vitórias do Senhor. Porque a vitória vem. E aí vai falar o quê? Qual que é o próximo? O terceiro, paz, que é o que nós estamos querendo dentro da nossa casa. A paz do Senhor. Nós somos agentes da paz. Há uma parte que cabe a nós fazermos. O nosso comportamento vai evocar respostas comportamentais do ambiente. Então a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fé e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esse é o fruto do Espírito. Com isso se estabelece o reino de Deus. E aí, como é um fruto que está ali, nós somos o fruto? Não, nós somos a videira. Nós somos o ramo. Cristo é a videira. Nós estamos enxertados nele. Sem ele, nós não conseguimos fazer nada. Quem é que faz frutificar? O Espírito. É através da ação do Espírito Santo em nós.
Então, Senhor, me ensina a amar, me ajuda a amar, me dá o fruto do Espírito, esse como tão importante que é o amor, me dá o fruto do Espírito na minha vida, que isso seja a característica que eu carrego, apesar de mim mesma, apesar de, como eu falei, algum tempo atrás, eu ser tão egoísta que eu não me preocupava, se eu queria que as coisas fossem feitas do meu jeito ali, daquele jeito que eu achava que era o certo, e eu achava, amados, que eu fazendo aquilo ali, eu estava ajudando a pessoa a obedecer a palavra, mas eram exigências do meu coração. Ao invés de deixar o Espírito Santo agir, eram exigências que eu fazia, coisas que eu cobrava, coisas que eu achava que teria que ser feito e pronto. Mas há uma fala muito comum aí, né? Que a gente não é o Espírito Santo na vida do nosso irmão, na vida dos nossos familiares. Quem convence, quem faz é o Espírito Santo. É Ele que convence o que a pessoa tem que fazer, deixar de fazer. E a nós cabe o fruto do Espírito, colocar em prática o fruto do Espírito. E aí hoje eu vejo assim, que pela graça, bondade do Senhor, eu consigo agir com mais amor. É Ele fluindo através da minha vida, não sou eu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu percebo que eu estou saindo da graça, vocês entendem quando eu falo isso, saindo da graça? Quando eu consigo agir, quando eu começo a agir por mim mesma. Eu não gosto dessa versão. Não gosto de agir por mim mesma. Eu vejo que o Espírito Santo se entristece. Eu não gosto das coisas que eu falo, das coisas que eu faço. E o que eu faço para resolver isso? Eu corro aos pés do Senhor. Eu vou orar e peço para o Senhor, Senhor, flui de novo, porque senão eu vou estragar as coisas. Eu preciso de Ti. Então a gente se enche ali da presença de Deus para depois fluir, agir, conforme o Senhor quer que a gente haja. Por isso que o Senhor Jesus, Ele diz, permaneçam, permaneçam. Essa palavra é repetida aqui em João 15, permaneçam em mim. Que às vezes a gente acha, não, eu já sirvo ao Senhor, e agora eu sei o que é certo, e eu vou falar para você o que é certo. Permaneçam nele, na dependência dele, fluindo através dele, totalmente dependendo dele. E aí sim a gente consegue amar, a gente consegue colocar em prática isso. De amar, de fazer essa faxina, de praticar a palavra, permanecendo na videira, que é Cristo, que é Jesus. E aí então, a gente ama e a gente flui nessa paz que a gente fala, Senhor, que a Tua paz esteja dentro da minha casa. A gente não fala uns para os outros, a paz, irmão, a paz do Senhor. Paz e graça, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais, porque tem pessoas que não estão passando pelo que a gente está passando muitas vezes, quando a gente está na prova, e não tem paz, não consegue ter paz, não consegue nem dormir direito. Ou às vezes nem está passando por a dificuldade que a gente está passando e não consegue ter paz. Por quê? Porque essa paz também é sobrenatural. Além de ser parte do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, é a paz que o Senhor nos dá. Vamos ler lá o que diz a palavra de Deus? João 14:27. Então vamos voltar um pouquinho aqui. João 14. João 14:27. Porque quando a gente está enxertado em Jesus e a gente está praticando a palavra, querendo agradar o coração dele, a gente pode sim pedir, Senhor, a minha casa está limpa. Pode vir. Vem com a Tua presença dentro da minha casa, que a Tua presença seja sentida dentro do meu lar. E a presença do Senhor, ela traz essa paz. Olha o que ele diz em João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Não precisa ter medo de nada. Ainda que as coisas pareçam estar assim, difíceis, não tenha medo. Não perturbe o seu coração. Tenha paz. Que paz é essa? A paz que Jesus deixou para nós.
A paz que só Ele pode dar, que é uma paz em meio às dificuldades. Como diz também Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7 diz assim, ó. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então essa paz vem com a presença de Cristo Jesus dentro do nosso lar, na nossa vida, nós estando enxertados nele, vivendo para Ele, através dele, e com o fruto do Espírito fluindo através de nós dando esse fruto. E aí a gente pode ver, amados, para nós encerrarmos, que isso não é só resultado do nosso esforço humano apenas. Por mais que a gente se esforce, o próprio Senhor Jesus vai dizer, quem de vós, por mais que se esforce, pode aumentar um dia o curso da sua vida? Ninguém. Os dias estão contados pelo Senhor e é Ele que determina a hora da partida. Então não é só pelo nosso esforço. Há uma parte que nós precisamos fazer, mas saber que aquilo que foge da nossa possibilidade, o Senhor derrama sobre nós, porque nós estamos nele. O Senhor nos dá a condição. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas comigo, com a ação do Espírito Santo, do fruto do Espírito em minha vida, eu consigo amar, eu consigo ter paz, eu consigo frear os meus lábios, eu consigo viver a palavra de Deus dentro da minha casa e em qualquer outro ambiente que me desafie. É estar na dependência do Senhor. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, então? Vamos orar sobre isso. Então, a primeira coisa é crer que a palavra de Deus é para nós. Salmo 28 é lindo, 128 é lindo, fala, né, promessas maravilhosas, nós queremos que haja paz em Israel, assim como nós queremos que haja paz em nossas casas, mas nós precisamos colocar em prática a palavra, estando enxertado em Cristo Jesus. E então nós podemos dizer, haja paz no meu lar. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Cantar aqui com o pastor Pablo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, vamos dizer, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, diga. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Sei que depender o controle, então me esconda no seu coração, me amarra a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, e só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, vamos dizer. Chama, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Amados, vamos orar? Bem aqui na frente, vamos crer nessa palavra, colocar ela em prática e acreditar, crer. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem.
Amém? Haja paz em meu lar. Haja paz em meu lar. Então, eu colocar a palavra em prática, sabendo que ela é para mim. Eu vou ver os filhos dos meus filhos e haja paz em meu lar. Colocar a palavra em prática e estar enxertado em Cristo. Estar ali com Ele. Que é Ele que dá condição para que a gente coloque a palavra em prática. Eu vou pedir para as obreiras estarem ungindo e pedindo que haja paz nos lares. Que a gente consiga ser agente de paz dentro do nosso lar, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor esteja ali. Que é ela que faz toda a diferença. Quando a gente está em Cristo e com a casa limpa, nós podemos clamar: Senhor, enche-nos da tua presença. E essa presença traz a paz que excede a todo entendimento. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. É diferente, é uma paz que excede a todo entendimento. Pai, nós queremos orar a Ti, pedindo que haja paz em nossos lares, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos práticos na Tua palavra, a não apenas repetirmos os versos de cor, através da nossa voz, dos nossos lábios, mas a crermos no nosso coração e a sermos praticantes dela dentro da nossa casa, Senhor. Nos ajuda a estarmos enxertados na videira verdadeira que é Cristo e permanecer em Ti, Jesus, apesar das dificuldades, que possamos ser perseverantes na busca por agradar o Teu coração, em temer ao Senhor, como nos foi explanado na quinta-feira passada através do pastor Anderson, que o temor do Senhor esteja no nosso coração e que nós possamos, Senhor, caminhar em direção ao centro da Tua vontade, estarmos no centro da Tua vontade, com a nossa casa limpa, com a nossa casa espiritual arrumada, podemos clamar: vem com a Tua presença dentro do meu lar e traz a paz que excede a todo entendimento. Senhor, nós declaramos nesta tarde, como o Senhor Jesus nos prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Recebam esta paz em nome de Jesus. A Tua Amém. mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e acreditam na volta de Jesus. E juntos dizemos: vão todos em paz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.